Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura, eu sou Gessiele Lordes e hoje a gente tem o vídeo 1 do projeto Jornalismo Literário e a gente vai falar sobre Radical Chic e o Novo Jornalismo, do Tom Wolfe. Bem-vindos então ao primeiro vídeo do projeto Jornalismo Literário, em que eu vou ler 10 livros que eu já apresentei no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar o card também, caso você não tenha visto ainda. Em celebração ao aniversário do canal, eu fiz esse projeto porque jornalismo literário é o meu gênero favorito. Caso você não saiba, eu sou jornalista, né? Então, as histórias de não ficção, especialmente aquelas escritas por jornalistas, sempre me interessaram bastante. É um tipo de leitura que eu faço com muita frequência e quis trazer aqui para o canal também. E a gente inicia então com um livro que é um grande título dentro desse gênero, que é o Radical Chic, do Tom Wolfe, e o Tom Wolfe também é um grande expoente, né? Foi um grande nome do jornalismo literário, não apenas como escritor de muitas peças de jornalismo literário, mas também ele foi alguém que se propôs a pensar sobre este fenômeno, né, que surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos. No vídeo de apresentação do projeto eu comento com vocês que a relação entre jornalismo e literatura, ela começou muito antes, né, lá nos folhetins. Porém, é nos anos 60, ali nos Estados Unidos, que é oficializada a união entre literatura e jornalismo. E aqui nesta obra, o Tom Wolfe ele traz 3 reportagens que ele escreveu dentro desse gênero, mas também traz alguns textos do tipo ensaio, em que ele vai mesclar ali algumas memórias da época em que ele era repórter, e ele vai nos contar o que ele viu, né, o que estava acontecendo nos Estados Unidos nos anos 60, quando surge o novo jornalismo, e como foi a recepção desse novo modo de fazer reportagem por parte dos outros jornalistas e também por parte de outros intelectuais, especialmente os romancistas. É muito legal, é muito gostoso acompanhar esses textos ensaísticos do Tom Wolfe, porque embora seja uma abordagem mais teórica, ela é muito rica em experiências pessoais e ele, claro, né, é um ótimo contador de histórias, então o livro do início ao fim é muito gostoso. E ele começa então contando sobre a sua trajetória, né, no jornalismo. Ele disse que quando ele saiu da faculdade, ele inicia em uma redação com uma visão bastante romântica, né, aquela idealização estudantil de jornalistas que viram a madrugada em busca de uma boa história e vão para a esquina beber, fumar, aquela coisa assim um tanto boêmia, né, que a gente vê, inclusive até hoje, muitas vezes associada à função do repórter. E ele disse que quando ele entrou na redação, ali em meados dos anos 60, a comunidade intelectual ela era muito clara, né, na sua hierarquia, que no topo dessa pirâmide intelectual estavam os romancistas, que escrever um romance era o ápice assim, da carreira de qualquer um que se dissesse intelectual, tanto entre jornalistas, entre publicitários, relações públicas. Os próprios funcionários da cadeia editorial também tinham essa ambição de escrever um romance, e os romancistas estavam ali isolados no topo, eram os mais respeitados. Depois existiam ali na esfera mais intermediária os biógrafos, alguns ensaístas, né, alguns cientistas sociais que publicavam conteúdos mais longos, e na base, né, ali no último lugar estavam os jornalistas, que segundo ele era uma categoria que ninguém dava muita bola, eram considerados uma mão de obra mais braçal, que faziam aquela corrida contra o tempo todos os dias, e eles estavam ali meio escanteados, né, nessa hierarquia dos intelectuais. E ele também diz que entre os próprios jornalistas também existia uma hierarquia. No topo da hierarquia dos jornalistas estavam os repórteres de guerra, que eles eram os queridinhos da América, que era para eles que os editores e o público em geral dedicavam as suas lágrimas. Depois
no médio escalão, estavam ali os repórteres de matérias especiais. As matérias especiais eram matérias um pouco mais longas, com cerca de 1.500 palavras, que abordavam temas de interesse humano, né, como eram chamadas, que eram aquelas matérias que contavam casos mais curiosos, que direcionavam o olhar mais para o perfil de uma pessoa, né, que não eram notícias que tinham que ser feitas correndo, que tinham ali uma exigência temporal muito grande. Depois dos repórteres de matérias especiais estavam os repórteres de hard news, né, os repórteres do dia a dia, que eram aqueles que sim, eles precisavam correr contra o tempo, eles precisavam correr contra as agências de notícias que também podiam furar eles, né? E furar, não sei se todo mundo sabe, furar é quando tu dá a informação antes que qualquer outro concorrente, né? Então a gente diz que quando uma matéria muito importante ela sai antes de qualquer outro veículo, a gente diz que aquele repórter que noticiou por primeiro deu um furo de reportagem. Então os jornalistas que ficavam ali perseguindo o furo eram o do último andar ali da pirâmide entre os jornalistas. E que depois deles estariam ainda os jornalistas freelancers, que eram aqueles que não tinham nenhuma casa fixa, né? Eles ficavam vendendo textos esporadicamente para um veículo ou outro, mas ele disse que essa categoria era tão baixa que muitas vezes eles nem consideravam, né, essa galera. Palavras do Tom Wolfe, tá? Então ele nos apresenta esse cenário e ele diz então que o sonho de todo repórter era justamente ter uma carreira na redação, se aposentar ou encerrar ela, né, se fosse possível antes disso, alugar uma cabana isolada no campo, em uma floresta, ficar um mês se dedicando integralmente à escrita de um romance e sair de lá, sair desse retiro, né, desse grande exercício intelectual com um grande romance, algo que fosse abalar o mercado editorial dos Estados Unidos. E que alguns repórteres chegavam a conseguir isso, mas que a grande maioria ficava apenas nesse devaneio, né, com essa expectativa. Ele diz também que na época as redações não tinham assim um cuidado com a carreira do repórter, porque muitas vezes o repórter que era bom, ele era premiado com uma coluna, né? A coluna, como vocês sabem, é um espaço em que vai a foto do jornalista, vai o nome, então é um espaço onde o jornalista ele pode ser mais autoral. Só que ele diz que muitas vezes o que, na verdade, quase sempre o que acontecia era que o repórter que era muito bom e ganhava coluna causava duplo prejuízo para o jornal, porque eles tiravam alguém que era muito bom da reportagem, então, né, ficava um buraco ali na reportagem, e esse cara que era bom na reportagem, ele não era bom como colunista, porque a galera não sabia muito bem o que fazer nas colunas, então eles ficavam ali comentando aquilo que acontecia na TV ou em outros veículos, ficavam cozinhando informações que já tinham saído em outras publicações e traziam aquilo em forma de coluna, né, que era tudo muito analítico, mas não tinha nada muito novo, muito autoral. Então, que o jornal acabava, né, se prejudicando com isso. E também os jornalistas, eles não queriam chegar ao posto de editor, né, porque o editor seria equivalente ali a um gerente, né, seria um cargo mais alto, que consequentemente teria um salário melhor, porque o editor é justamente o cara que não vai mais a campo, né, ele não vai mais atrás de reportagens. Ele fica na redação, recebe o material dos seus repórteres e edita, né, daí o nome. Ele vai conferir título, vai conferir verificação de fatos, dependendo da estrutura da redação, tem mais integrantes que ajudam nisso. Na verdade, hoje em dia eu acho que tem cada vez menos gente, né? Tipo, revisão gramatical hoje em dia eu sei que praticamente não existe. Mas o fato é que naquela época os jornalistas não ambicionavam crescer dentro da redação porque não se tinha a possibilidade de fazer isso e seguir no ofício de forma criativa. Mas o fato é que o novo jornalismo, ele não surgiu como uma revolta dos repórteres por isso, ele não surgiu de uma forma organizada. O Tom Wolfe vai dizer aqui que, enquanto jornalista de matéria especial, que
era o posto que ele ocupava, ele consumia muito o conteúdo de outros jornalistas, também de matérias especiais de outros veículos, como o Gay Talese. O Gay Talese também era um jornalista de matérias especiais, e ele disse que entre essa comunidade de jornalistas de matérias especiais, eles consumiam muito conteúdo um do outro, né, para pegar referência e para ficar por dentro. E na verdade essa é uma prática muito rotineira em qualquer escala de jornalismo, em qualquer lugar, né? É o básico você consultar outros veículos para saber o que está acontecendo ali na sua localidade ou na sua editoria, né, no tipo de assunto que você cobre. Mas ele diz então que ele estava no ano de 1962, quando ele pega uma revista em que o Gay Talese trabalhava, e ele vai ler uma reportagem do Gay Talese que é sobre um esportista, um cara que lutava, se não me engano. E quando ele começa essa reportagem, ele acha muito estranho a forma como esse texto inicia, porque ele parece um conto. O texto ele começa com diálogos, uma troca de diálogos entre esse esportista e a esposa dele em um aeroporto. E há uma troca de fala muito banal, assim, de coisas pequenas do dia a dia desse casal. E o Tom Wolfe acha aquilo muito ousado, muito estranho, inclusive. Ele acredita, ele cogita, né, que o Gay Talese inventou aquilo, porque como que um jornalista vai saber o que o seu entrevistado disse para a esposa dele em um episódio muito anterior à entrevista? Então ele também começa a pensar, esse cara aí viajou, né, ele está inventando coisas, isso daqui não faz muito sentido. Mas ele disse que ele começou a observar que o Gay Talese fazendo aquilo e sendo publicado, ele também, né, sugeria que talvez algo novo pudesse ser feito, que talvez ele também pudesse experimentar alguma coisa. E é aí então que o Tom Wolfe ele começa a se arriscar em algumas coisas, e nessas o Tom Wolfe ele começa a fazer algumas experimentações. O jornal em que ele trabalhava então estava lançando um suplemento dominical, que naquela época era também a edição menos prestigiada do jornal, porque lembremos que nos anos 60 o jornal impresso tinha um peso muito grande informacional, né? Não era tanto assim de entretenimento. Então a edição de fim de semana, especialmente se fosse um suplemento mais cultural, uma pegada menos noticiosa, não tinha tanto prestígio quanto as edições dos dias úteis. Então o Tom Wolfe faz ali um esboço de uma matéria para o editor dele, e é aí então que o Tom Wolfe começa a moldar um estilo muito próprio de texto, né? Além dessa questão de ter diálogos, de ter um envolvimento muito maior com as suas fontes, com os seus entrevistados, o Tom Wolfe ele ficou muito conhecido pela forma estética do seu texto, no sentido visual mesmo, porque ele usa pontuações muito esdrúxulas, assim, um excesso de onomatopeias, de dois pontos, por exemplo, uma sequência com meia dúzia de dois pontos, né? Não é algo que existe na norma culta, mas ele usava esses recursos visuais dentro do texto para passar ideias experimentais, né, na verdade. Então aí, como um repórter foi lendo o outro e foi vendo que existia espaço para esse tipo de publicação, eles começaram aos poucos a ir mudando o texto. E naquela época também era muito comum que um repórter trabalhasse alguns dias em uma publicação, outros dias em outra. Então o próprio Tom Wolfe, ele trabalhou, né, durante algum tempo de forma simultânea nos veículos. Então ele, se não desse num, ele podia tentar em outro, um estilo mais ousado. Mas o fato é que os editores também foram recebendo isso com bons olhos, tanto que aquelas matérias especiais que inicialmente tinham um limite de 1.500 palavras, começaram a ganhar 6, 7 mil palavras. Ou seja, com mais espaço, tu pode fazer mais firulas no texto. E foi isso que esses repórteres começaram a fazer. E ok, estava ali surgindo um novo modo de fazer jornalismo, algo mais limitado aos repórteres de reportagens especiais, mas não existia assim uma análise muito rigorosa, né, sobre isso que estava acontecendo.
Até porque estamos nos anos 60 nos Estados Unidos. Então, romper paradigmas era a regra da vida social daquela época. Só que, em 1965, o Tom Wolfe vai escrever um artigo crítico, um ensaio, sobre a The New Yorker, que era a revista concorrente ao suplemento do jornal em que ele trabalhava. Então, ele estava ali escrevendo sobre o seu principal concorrente. E esse artigo, ele tem um grande impacto na relação institucional entre os veículos. Parece que até a Casa Branca se meteu na conversa, tamanho foi o estrondo que o artigo causou, porque ele falou sobre o estilo da revista, falou sobre a gerência, falou de todo mundo. Ele, aqui no livro, ele não dá muitos detalhes, mas eu encontrei uma matéria na Folha de São Paulo falando um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo também. De qualquer forma, quando sai esse artigo, a The New Yorker e mais os seus amiguinhos lá de Nova York importantes ficam extremamente revoltados com a audácia que ele teve. E é aí que eles rebatem. Depois da publicação desse artigo, a Review of Books publica um texto falando sobre esses novos hábitos dos jornalistas. E, é claro, ela abre esse texto pontuando as inconsistências, os erros que o Tom Wolfe cometeu ao falar sobre a The New Yorker no seu texto, mas eles aproveitam para fazer um texto analítico sobre como os jornalistas estavam se comportando. E eles criticam todo mundo, chamando eles de para-jornalistas, porque eles não eram nem jornalistas nem literatos, que eles não tinham a posição adequada para fazer o que eles estavam fazendo, que, enfim, não era jornalismo. Enfim, botou todo mundo no mesmo balaio, citou o Tom Wolfe, citou o Gay Tavesse, citou mais um monte de gente ali que estava seguindo essa mesma escola, ou seja, os jornalistas de matérias especiais, dizendo que eles estavam passando do ponto. Por quê? Segundo o Tom Wolfe fala aqui, as pessoas não entendiam como era possível, por exemplo, que ele fizesse um texto mudando o ponto de vista de um personagem para o outro se ele não estava dentro da cabeça dos seus personagens. Como que eles podiam dar um diálogo longo de quase uma página entre duas pessoas se eles não estavam ali como literatos, eles não eram criadores de ficção, eles tinham que mostrar a realidade. Então, o que eles estavam fazendo, afinal? Bom, deu esse auê todo, e isso fez o quê? Colocou o Tom Wolfe em evidência. Ele se tornou uma pessoa muito mais conhecida, ele começou a frequentar, né, eventos sociais, ele começou a ter... Porque, assim, ele incomodou gente importante, logo ele também se tornou mais importante. Então, isso também acabou beneficiando, né, a projeção dele, e talvez daí tenha surgido aquela pequena fama, né, que ele tinha, como eu comentei no vídeo de apresentação do projeto, que existe uma ala ali de intelectuais que até hoje, né, diz que o Tom Wolfe, na verdade, ele queria apenas pegar carona com os literatos para ser famoso, né, que o objetivo final dele era realmente fazer o seu nome, o que não sei se não é o grande objetivo de qualquer pessoa em qualquer profissão, mas tudo bem. O fato é que ele foi criando o seu personagem, né? Aquele cara que estava sempre de terno, de chapéu, e ele foi frequentando esses eventos, e é claro que isso também deu bagagem para ele escrever muitos textos com esse estilo mais irreverente, mais audacioso, e 3 desses textos estão aqui neste livro, então, e é sobre eles que a gente vai comentar um pouco agora. O primeiro deles, então, se chama O Último Herói Americano, em que o Tom vai fazer um perfil de um jovem da Carolina do Norte, que era um grande nome do Stock Car. O Stock Car nada mais é do que a Fórmula 1 dos caipiras, assim, resumindo a grosso modo. Então ele vai contar como esse jovem, que era de uma família muito humilde, muito pobre, que começou dirigindo porque o pai dele fazia uísque, e ele e os irmãos precisavam distribuir esse uísque, e eles faziam isso de forma ilegal. Como esse jovem foi desenvolvendo habilidades para acelerar, para saber
como lidar com as curvas, para dirigir bem em estradas de chão. Tudo isso ele vai contando aqui nesse perfil. E dos 3 textos foi o que eu mais gostei, assim, foi o que eu achei com mais aspecto literário, foi o que mais me fez pensar em estar lendo uma ficção, sabe? E nesse texto, o que marca bastante o estilo do Tom Wolfe é a capacidade que ele tem de fazer um narrador que tem um estilo muito próprio, mas que se aproxima do seu entrevistado. Então a gente tem alguns trechos aqui da narração que usam uma linguagem mais descontraída, algo mais informal. Talvez o leitor de hoje, que não entenda muito sobre como era rígido o padrão do jornalismo até o começo dos anos 60, não vá perceber nada demais, mas para a época foi algo bastante inovador. Então esse é o principal ponto assim desse texto. E durante os ensaios teóricos aqui do começo dessa edição, o Tom Wolfe fala que durante muito tempo os jornalistas americanos eles estiveram presos ao padrão do narrador da tradição britânica, que é aquele narrador muito polido, muito que se perde assim no texto, que não quer chamar a atenção de forma nenhuma, né? E que isso acaba tirando a emoção do texto, que isso tira a vida da narrativa, e é o que ele chama de jornalismo bege, né? Porque é um texto muito sem graça. Então, nesse texto do Herói Americano, a gente consegue perceber esse ponto, entre tantos outros, né? Como o uso de diálogos na íntegra, de analogias e tudo mais. O segundo texto também é nessa linha de perfil, de focar em uma pessoa, e agora ele vai falar de uma socialite, uma garota de 23 anos que estava surgindo ali no alto escalão da sociedade nova-iorquina. Ela era casada com um herdeiro, um grande magnata, e ela está sendo visada por vários eventos sociais, por publicações e tudo mais. E ele faz, então, esse perfil dela, mostrando a sua vida, descrevendo os seus hábitos. E, assim, eu enxerguei nesse texto muita ironia, até um pouco de deboche. E a minha dúvida é apenas se a comunidade da época, a própria entrevistada, perceberam isso no texto do Tom Wolfe. Porque tem algumas coisas que ele mostra aqui, por exemplo, tem um trecho em que ele estava conversando com ela e ela recebe a ligação de um outro jornalista. Esse jornalista quer marcar uma entrevista com ela, porque, como eu disse, ela estava sendo supervisada, e ela fica triste com esse jornalista pela forma como ele falou com ela. E daí o Tom Wolfe transcreve aqui o diálogo que eles têm. E daí eu vou ler um trecho para vocês que diz assim, ó. Isso me deixa louca. Ele quer fazer uma reportagem comigo e sabe o que me disse? Queremos fazer uma matéria com você, ele disse, porque você está com tudo este ano. Sabe como eu me senti com isso? Como se, tudo bem, Baby Jane, vamos deixar você aparecer este ano, então pode sair ali e dançar, mas no ano que vem, bom, no ano que vem você já era Baby Jane. Quer dizer, entende? Quer dizer, fiquei com vontade de dizer para ele, bom gatinho, você é o editor do Minuto, e sabe de uma coisa? Seu minuto acabou. Então, assim, ela estava preocupada com o fato de o jornalista ter falado para ela que esse era o ano dela. Ou seja, ele estava colocando já a validade no glamour, no reconhecimento que ela teria. E a preocupação dela era encontrar alguém que visse ela de uma forma mais perene, né? Então, para mim, quando o Tom Wolfe traz isso, usando esses termos que ela usou, que a gente já consegue enxergar alguém bem fútil, assim, mostra alguém muito superficial, né? Então eu fiquei com essa dúvida, será que ela entendeu o que o Tom Wolfe estava fazendo aqui? Porque o Tom Wolfe estava ali frequentando esses lugares, falando dessas pessoas dessa forma, e será que elas estavam agradecendo por sair na mídia desse jeito? Não sei. Mas de qualquer forma é um texto bem legal. Dos 3 foi assim o que eu menos gostei, mas eu gostei também. E o terceiro texto é o Radical Chic, né, que é o título aqui do livro. Na verdade, esse termo ele pode ser traduzido como a esquerda que tem dinheiro. Porque naquela época estavam surgindo muitas entidades, grupos
e lutas, né, por diversos direitos civis, em defesa dos animais, contra a guerra no Vietnã. Diversas pautas sociais importantes, né, estavam em voga naquele momento. E a galera que tinha grana começou a pensar, bom, a gente tem que fazer parte disso, a gente tem que se aproximar dessa galera, né? Eles começaram a incluir no seu discurso essa defesa por esses ideais, que na verdade para eles era mais um recurso de relações públicas do que algo muito genuíno, né? Então, esse nome radical chique é justamente isso, porque eles eram chiques, mas eles também eram radicais, porque eles lutavam por alguma coisa. Então aqui o Tom Wolfe, esse texto na verdade ele é o mais longo dos três, ele é bem extenso assim, e ele mistura ensaio com crônica, com reportagem, então é um texto que tem vários formatos ali, mas a gente consegue perceber também essa questão muito analítica, até porque ele analisa não apenas um fato, né, tem uma série de acontecimentos, ele traz muitos episódios que aconteceram, traz inclusive análises sobre publicações que foram feitas em jornais, em revistas, retratando aquele momento. Então é um texto bem legal para a gente também ter essa visão histórica do que estava acontecendo. Mas ele, é claro, precisa escolher um acontecimento principal. E a gente tem aqui, então, uma reunião social, uma festa, né, como queiram chamar, que aconteceu na casa de um maestro muito importante da época. Ele e a esposa estavam dando uma recepção e contou com a presença de integrantes do Partido das Panteras Negras, que na época estavam, né, em muita evidência. Só que daí o Tom Wolfe vai trazer alguns detalhes, né, sobre essa dinâmica entre o branco rico e os negros que estavam buscando seu lugar ao sol, que estavam ali politicamente ativos. Por exemplo, quando esses brancos, não apenas esse maestro, mas muitos outros magnatas e socialites também estavam indo por essa linha, quando eles começaram a trazer os ativistas negros para dentro dos seus eventos sociais, eles tiveram um problema bem pontual, que era a cor dos seus empregados. Não podemos mais ter serviçais negros, porque isso seria uma ofensa aos nossos convidados. Então, entre eles ali surgiu uma dita lá que se especializou na contratação de temporários brancos. Então, ela ia atrás de sul-americanos de cor branca que pudessem servir, né, nesses eventos apenas para não fazer desfeita aos convidados negros. Tem um outro episódio que ele vai narrar que também não é ligado a esse maestro, mas ele vai falar, por exemplo, que muita gente se associou a uma entidade que protegia os animais, que era ligada a essa questão do cuidado com a terra, com a natureza e tudo mais. E daí teve um cara lá da alta sociedade que mandou fazer uma saia que ele queria dar de presente para alguma amiga dele, e ele pediu para que fizessem de pele de gato. Por quê? Os outros animais, eles estavam protegidos, mas gato tinha para dar e vender na rua. Então, ninguém ia se importar se usasse a pele de gato, né? Porque eles não estavam em extinção. Então, ele manda fazer ali uma saia de pele de gato. E daí sai uma notinha sobre isso no Times, e daí depois ele vai rebater o jornal dizendo que na verdade não era gato, que era um outro bicho. Eu não vou lembrar o nome do bicho, eu vou deixar escrito aqui, mas era um outro bicho que também tinha em abundância e que não ia incomodar ninguém. Mas aí Tom Wolfe diz que, mesmo depois da correção, já ficou um clima meio estranho para aquelas senhoras que tinham os seus felinos em casa, né? Que elas já olharam aquilo com um pé meio atrás. Mas, enfim, era esse tipo de coisa que ele mostrava, né? Esse modo de se organizar que os ricos estavam fazendo, que na verdade não era genuíno, né? Era apenas para manter uma aparência. E esse jantar, então, que acontece na casa desse maestro, o grande estouro que dá é porque uma colunista do Times foi cobrir, só que essa colunista, ela não era de uma editoria de política ou algo mais voltado ao social, ela era de moda, né, de coluna social no sentido socialite, né. E ela faz um texto falando sobre isso, e depois
o Times faz um editorial. Caso você não saiba, o editorial é um texto em que o jornal dá a sua opinião abertamente, né? Muitas vezes, em época de eleição, por exemplo, os jornais abrem a sua preferência política no editorial. O editorial, então, é um texto institucional que fala em nome da empresa. Então, o Times faz um editorial, 2 dias depois, sobre o quanto era absurdo os panteras negras irem até este evento, o quanto isso era desrespeitoso com os outros negros dos Estados Unidos que não estavam sendo representados, né, nessa parceria com a alta sociedade e tudo mais, e que o principal deboche disso tudo era que essa reunião, esse evento entre eles aconteceu na véspera do aniversário do Martin Luther King. E esse editorial do Times, ele tem uma repercussão estrondosa, que abala as estruturas, né? Toda a alta sociedade se blinda contra a imprensa, se blinda contra qualquer união que possa ser mal interpretada. E o Tom Wolfe vai trazer tudo aqui no texto dele, né? O texto dele vem depois disso, né? Ele já traz um panorama muito maior. Mas ele vai mostrar isso, então ele vai trazer também, por exemplo, que muitas pessoas da alta sociedade usavam o abatimento do imposto de renda como forma de fazer esses eventos. Então eles faziam um evento lá para angariar fundo para alguma entidade, mas o ingresso era abatido do imposto de renda. Então muitas vezes isso ficava claro ali no ingresso, e ele diz que quando não era abatido no imposto de renda, daí era mais radical ainda. Era muito mais radical chique, porque você abria mão da isenção do imposto de renda. Ele também vai falar sobre um casal que tinha um apartamento muito luxuoso, né, que não tinha assim como fingir que eles não eram mega bilionários, e que para esse tipo de evento eles acabam pegando um outro apartamento, um tantinho mais simples, lá no centro de Nova York, apenas para esse tipo de eventos. Então, que isso também era muito radical chique, né, porque você pensava em um segundo apartamento, uma segunda moradia apenas para esse tipo de evento. Então é esse tipo de coisa que ele vai nos trazer aqui, né? Só que o texto dele é muito irônico, é muito sarcástico, né? A forma como ele traz isso, e eu também fico pensando como foi para essas pessoas que conviviam com ele, que deixavam ele se aproximar, ler isso depois, né? E, inclusive, quando ele está falando aqui da forma como os literatos e os intelectuais viam o novo jornalismo, ele também vai comentar que as pessoas têm uma dificuldade absurda de entender que para escrever uma reportagem, o jornalista tem que passar muito tempo com seus entrevistados. E no novo jornalismo, esse tempo tem que ser ainda maior, porque é importante que tu esteja presenciando uma cena para pegar todos os detalhes, é importante que tu consiga observar muito bem, né, o ambiente que tu vai descrever. Então ele diz que o Balzac é uma grande inspiração, né, porque enquanto ficcionista ele também faz isso. Na verdade, Balzac também foi jornalista, né, mas ele diz que os textos do Balzac são repletos desse senso de observação, que o Dickens é uma referência também na questão do diálogo. Ele diz que quando a gente vai ler o Dickens, a gente percebe que, na verdade, ele não faz tanta descrição dos seus personagens, mas que por meio do diálogo a gente consegue ter uma visão muito clara sobre as pessoas. Inclusive agora, quando for ler Dickens de novo, eu vou prestar atenção nisso. Mas então ele traz essas referências de autores também, né? E só para fechar então esse vídeo, que eu acho que já está longo, ele diz que os jornalistas do novo jornalismo encontraram espaço na literatura porque os escritores não aproveitaram isso. Ele diz que o mercado editorial na época estava ali ansioso por novos títulos, por novos nomes da literatura que fossem explorar a realidade que estava surgindo nos Estados Unidos naquela década, assim como aconteceu depois da Primeira Guerra, como aconteceu depois da Grande Depressão, mas esses nomes não vieram, né? O retorno criativo não existiu da forma como eles esperavam, então os jornalistas começaram a publicar seus livros, né, reunindo textos já publicados, melhorando textos de não ficção,
E aí a gente tem um grande nome, que é o Truman Capote, mas o Truman Capote, lembrando, ele não era do mesmo nível ali desses jornalistas, porque Truman Capote já era escritor. Embora ele tenha escrito, né, a sangue frio na revista, de forma seriada, antes disso ele já tinha publicações, já tinha escrito, por exemplo, Bonequinha de Luxo, que foi em 58, se eu não me engano. E o próprio Truman Capote, quando lançou a Sangue Frio, ele não rotulava como novo jornalismo, né? Ele chamava de romance de não ficção romanceada, romance documentário, um monte de coisa ali que não envolvia muito o jornalismo, né? Então, esse espaço que os jornalistas conquistaram nessa época foi muito importante para que hoje a gente aceite, né, esse novo formato e, evidentemente, ele se consolidou. É claro que nem toda publicação, nem todo veículo vai ter o potencial de explorar esse tipo de narrativa, porque, primeiro, ela exige dedicação prolongada do jornalista na apuração, ele vai ter que passar muito tempo com os seus entrevistados, ele também vai ter que ter muita criatividade, que, querendo ou não, em tempos de chat GPT, a gente já não tem mais tanto, e o veículo também precisa dedicar um espaço longo para esse tipo de matéria. Né? Então, aqui no Brasil, já comentei, o veículo que mais se aproxima disso é a Piauí. E, eventualmente, a gente tem alguns suplementos de fim de semana, algumas edições especiais, comemorativas ou temáticas, que também têm matérias mais longas. Mas, de qualquer forma, é um tipo de jornalismo muito interessante que se caracteriza por deixar no leitor aquela vontade de não descartar o jornal, né? A gente ouve por aí que o jornal de hoje é o embrulho do peixe de amanhã, né? Mas quando a gente vê uma peça do novo jornalismo, uma peça que mescla literatura e jornalismo de uma forma bem feita, a gente quer guardar aquilo, a gente quer ter acesso prolongado a esse tipo de conteúdo, né? Então, pessoal, fica aqui a dica. Se você é jornalista ou estudante de jornalismo, com certeza esse livro é uma leitura obrigatória e eu acho que tu vai gostar bastante. E se tu é leitora de não ficção ou apenas leitor de boas histórias, leia também, porque tu vai gostar bastante. É bem fragmentado, então pode pular a parte teórica e ir direto para as reportagens, que também vai ser bem proveitoso. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui lembrando o vídeo do projeto Jornalismo Literário para vocês acompanharem a lista de leituras. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e a gente se vê nas próximas resenhas. Um abraço e até mais.